Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 25 de julho. O Ibovespa terminou o pregão com alta de 0,87%, conseguindo fechar inclusive acima aqui da resistência 65.624 pontos, confirmando assim uma formação de um pivô de alta dentro aqui do gráfico diário, ou seja, mantendo a sua tendência de alta de curto prazo, abrindo espaço para vir um pouco mais aqui acima, buscando aqui resistências um pouco mais adiante, resistência intermediária aqui na casa dos 66 mil pontos a 66.200 pontos. Seria o próximo nível mais próximo. Depois disso, um outro nível mais na casa dos 66.760 a 67 mil pontos. Enquanto o Ibovespa não gerar um retorno para baixo da mínima do pregão de hoje, ainda segue com a tendência de alta apresentando força aqui nesse atual momento aí de curto prazo. Olhando para os futuros, índice dólar terminaram o dia aí de forma positiva, o índice abriu aqui já com gap de alta e terminou fechando muito próximo da abertura de pregão, ou seja, o pregão dentro do gráfico de 60 minutos ficou um pregão um pouco mais de indefinição dentro do dia, depois da abertura de pregão. No entanto, segue com a característica de uma tendência de alta, ou seja, está dentro de uma tendência de alta, o gráfico diário dentro de um movimento de alta, logo um cenário mais favorável para se buscar operações na ponta compradora, principalmente se mantiver dentro de um movimento de subida aqui no gráfico de 60 minutos. Para gerar alguma expectativa mais para se buscar a operação na ponta vendedora, teria que gerar alguma sinalização de topo abaixo desse nível aqui, ou seja, não romper essa região e buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Mas enquanto mantiver inclusive o rompimento dessa região, ficaria mais para se buscar a operação de compra de day trade no mini índice. No mini dólar no pregão de hoje, tirando aqui a questão do ajuste, teve um pregão e confirmando a questão do pregão anterior ser um pregão um pouco mais de correção, e esse pregão sendo um pregão de alta, gráfico aqui de 60 minutos até abriu subindo e depois reverteu para baixo e na sequência reverteu forte aqui para cima. Dólar faz aqui uma correção nesse primeiro momento, está dentro de uma tendência de alta do gráfico de 60 minutos, faz uma correção um pouco mais no tempo. Para ponto comprador, o ideal seria ter aqui alguma movimentação para baixo para se buscar a operação mais na ponta compradora. Se gerar movimento de subida e perder força, gerar alguma formação de topo, é o que mais chamaria atenção para se trabalhar na ponta vendedora a favor de um movimento de baixa no gráfico de 60 minutos. Mas enquanto também mantiver essa tendência de alta ou estar dentro também de um movimento de subida do gráfico de 60 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Na sequência, vamos então aqui para as ações. Na PTR4, pregão de hoje, alta de 2,64%, abriu com gap de alta. Então, dentro desse movimento atual da Petro, em termos operacionais, buscando aqui alguma operação, seria mais uma operação ali, olhando para o G60, rompimento da máxima pregão de hoje, tentando trabalhar com stop abaixo aqui dessa região. Mas em termos de swing trade, até mesmo para se fosse buscar uma entrada na superação da máxima pregão anterior, não encaixaria para mim, e mesmo que fosse tentar fazer algo nesse sentido, já abriu com gap de alta. Então a Petro segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Para quem está dentro, já poderia trabalhar com stop aí de proteção abaixo da mínima do pregão de hoje, já seria um dos pontos. A resistência mais próxima, 13,35, na região de 13,34 a 13,36. Acima disso, um novo patamar de resistência para a Petro na faixa dos R$ 13,60. Na Vale 5, o dia de forte alta de 4,67%. A formação de fundo aqui em cima dessa região de fundo anterior gerou bastante força aqui para cima. E olha que o ativo, se a gente olhar para o gráfico semanal, na semana passada ela gerou uma formação aqui de reversão chamada de engolfo de baixo. Ou seja, depois dessa ganho de força aqui para baixo, ficou com a sinalização negativa, tendo um risco maior justamente de entrar na compra justamente nesse ponto. Mas o ativo terminou revertendo forte para cima com esse forte gap de alta e retomando aqui, na realidade, confirmando ainda mais a tendência que tinha gerado um sinal de fraqueza para voltar ali no fundo anterior. Agora já gerou uma sinalização de retomada da sua tendência de alta, anulando a sinalização de baixa da semana passada, trazendo esse ativo para um cenário que correções, principalmente até pelo gráfico 60 minutos, tende a favorecer mais a operação na ponta compradora e usando principalmente essa região aqui que ela rompeu no pregão de hoje agora como suporte, região ali por volta dos 28 e 25. Depois disso, então, vamos comentar outros ativos, ações aqui que a gente teve alguma atuação no pregão de hoje. A Lame 4, que a gente está na ponta compradora, fechou com alta de 1,33%, conseguindo inclusive superar a máxima do topo anterior, mas está numa região importante. Se a gente olhar para o gráfico semanal, é uma região aqui importante de resistência, mas por enquanto
está dentro desse movimento de subida. Para um cenário um pouco mais conservador de encerramento da posição, poderia trabalhar com um stop de proteção abaixo da mínima pregão de hoje, R$ 15,13, a mínima de hoje R$ 15,14, mas ainda vou ficar atento aí a partir do próximo pregão em relação a esse movimento que ela está gerando aqui pelo gráfico 60 minutos. Se olhar para o G60, a gente vê um movimento muito forte para cima que saiu rompendo toda a resistência. Então a expectativa que traz é que a maior chance seria ainda gerar algo um pouco mais para cima, e gerando algo um pouco mais para cima tende a bater no nosso objetivo aí da operação traçada na faixa dos R$ 15,61. Então não seria mais interessante de ganhar muita força aqui para baixo, mas o ideal é aguardar alguma formação de fundo ascendente no G60 para se fazer um reposicionamento de stop nesse papel. O fato é que eu já reposicionei o stop pelo menos para não sair mais perdendo dessa posição, ou seja, o stop reposicionado aí na faixa dos R$ 14,94. CSNA3, recomendei compra na CSNA3, mas assim como aconteceu até na Vale 5, abriu com gap de alta e a compra não foi executada, ou seja, a compra era se rompesse aqui 7,61, em 7,62 seria o ponto de entrada, mas o ativo já abriu bem acima, inclusive acima do que eu já tinha passado no pregão anterior, que era em 7,67, a mínima do dia foi 7,71, então o ativo não gerou a oportunidade de entrada, nem recuou para buscar uma entrada aí no ativo um pouco mais abaixo, então essa compra aí, essa recomendação está cancelada. Multi 3, encerramento da posição ali basicamente próximo do 0 a 0, o ativo gerou uma sinalização bem negativa, enquanto o mercado estava ganhando força para cima, o ativo gerou uma sinalização negativa, isso porque o ativo está em cima de um patamar aqui de resistência, então em cima desse patamar de resistência gerou um sinal negativo e chegou a vir a trabalhar abaixo do nosso preço de entrada, fechando inclusive aqui para baixo. Eu aguardei apenas algum recuo aqui para cima, para encerrar essa posição. Essa posição então foi encerrada aqui praticamente no 0 a 0, mais 0,23%, capital total mais 0,05% de crescimento. Depois disso, o outro ativo CCRO3 que foi encerrado hoje, bateu no stop da posição, que era aqui na perda da mínima deste candle, então em R$ 17,41. Essa posição então foi encerrada com perda, porque o ativo abriu em alta, mas reverteu completamente para baixo, fez um forte candle de baixo, mas aí continua sendo um papel que eu vou ficar de olho mais para a ponta compradora, dependendo do que ela fizer em cima dessa região que eu estou traçando aqui, que é uma região anterior de resistência, ficaria atento para voltar para uma compra em cima desse papel através de alguma sinalização de fundo, ainda a favor de uma tendência de alta, que ela fez algo nesse sentido, gera aqui todo um movimento de correção, então ficaria mais atento para a ponta compradora ainda, principalmente se a gente olhar para o gráfico mensal desse ativo. No gráfico mensal ela tem essa movimentação e esse movimento aqui, então faz sentido na minha avaliação que isso aqui foi uma correção em 2 tempos desse forte movimento de subida, e o caminho mais provável seria algo nesse sentido. Então isso que mais me chamaria atenção para buscar a compra de novo em cima de CCRO3. Seria o cenário que apoiaria um pouco mais essa possibilidade de uma nova entrada na CCRO3. Passando aqui os valores da saída da CCRO3, foi uma perda de 1,3% na operação, representando uma redução de 0,3% no capital total. E por último, GGBR4. A CSNA3 abriu com um gap de alta e a GGBR4 conseguiu, que a CSNA3 não gerou a possibilidade de entrada devido ao gap de alta, e a GGBR4 conseguiu fechar um pouco aqui, levemente acima desse topo anterior. Então é uma das possibilidades de trabalhar em compra de rompimento. Uma das alternativas, superação da máxima do pregão de hoje, de R$ 11,20, com stop para baixo de 10,85. A outra justamente nessa região mesmo de suporte, de antiga resistência, que agora pretende funcionar como suporte, na faixa de 11,12 a R$ 11, nessa região buscando entrada com stop justamente abaixo desse nível, tentando pegar aqui já uma relação risco-ganho um pouco menor. Pode ser uma relação risco-ganho de 1 para 1, o tamanho no máximo aqui desse candle aí projetado para cima. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também deixe um like na videoanálise, um joinha no YouTube, desde que essa videoanálise esteja sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.